meus queridos irmãos. Um ótimo início, né, de ano para todos, que vocês possam ter descansado, refletido, olhado para os excessos, né, sem cometer tantos excessos aí que o final de ano nos traz. Nós vamos começar a trabalhar uma obra nova dentro ainda da roupagem da psicologia espírita, né, da reforma íntima e de tudo que nos compõe psicoemocionalmente falando, né? Então, a obra que nós vamos estar trabalhando a partir de agora, de 2026, é esse livro aqui, tá? Técnica de Viver, é uma obra do Valdo Vieira, tá? Pela federação, pela FEB, e nós vamos dar início trabalhando na intimidade da consciência, né? Hoje em dia, todos nós temos dificuldades para ter uma vida minimamente saudável, né? Seja fisicamente, seja mentalmente. Nós estamos nessa batalha, nesse desafio diário, né? Para lidar com as nossas fraquezas, com as nossas vulnerabilidades, com o nosso comodismo, com a nossa zona de conforto e tudo que engloba, né? Se eu for ficar falando aqui, abre um leque de coisas. Então, que nós possamos ir nos preparando para dar início a essa obra que veio intuitivamente, né, direcionada para mais esse estudo, que os nossos benfeitores espirituais possam direcionar, possam nos acompanhar em mais essa jornada de autoconhecimento, de reforma íntima, nos dando a capacidade de nos autodesenvolvermos cada vez mais, pois esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui vivendo uma experiência terrena, né? Sendo seres espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou explicar para vocês um pouquinho esse contexto mesmo, né? Do que eu separei aqui, do que eu resumi para ser abordado dentro desse título, Na Intimidade da Consciência. Então, assim, ó, esse livro, ele não tem a presunção ali, né, de concorrer no mercado da psicologia moderna, né? Ele é um livro bem simples, é um conjunto ali de lições rápidas, né, em torno dos nossos problemas de vivência, convivência, né? Então, ao longo dessa caminhada, né, que nós vamos percorrer juntos, ele vai estar indicando fórmulas de paz, de felicidade, né, com relação ao espírito indestrutível. Então, para que a gente entenda, né, que é muito importante essa seara imensa dos psicólogos de hoje, né? Eu falo aqui como uma profissional da área de saúde mental, mas a gente também precisa, né, ir colocando as gotinhas da doutrina, né? Porque a psicologia em si, só ela ali, né, de modo avulso, vamos dizer assim, ela vai falar muito mais sobre a ciência, sobre a neurociência, né? Sobre os comportamentos, e qual é o intuito aqui, né? É a gente fazer essa junção da psicologia com o espiritismo, né? E trabalharmos em conjunto, tá? Então, nós vamos entendendo dentro desse contexto, na intimidade da consciência, né, que nós, porém, os espíritos sintonizados com a doutrina espírita, né, que somos ali afins, simpatizantes,
ocupantes, né, de um carro físico, desejamos não somente saber como, né, mas também saber para quê, né? Eu acho que essa pergunta, e eu sempre trago isso de reflexão também no consultório para os meus pacientes, para a gente mudar um pouquinho o vocabulário, de não é o porquê isso me aconteceu, né? Mas o para que isso me aconteceu. O que eu tenho que aprender com isso? A gente vai entendendo ao longo da doutrina que tudo é aprendizado, né? Que nós precisamos ganhar esses conteúdos, nós precisamos preencher esse espaço, né, psíquico de conhecimento, e assim a transformação vai acontecendo, a compreensão vai chegando e a aceitação se faz presente, né? Então, dentro desse saber como, né, e saber por quê, a gente vai entendendo também impossível limitar as práticas psicológicas, né, aos temas em conexão com os interesses imediatos da curta existência terrestre que nós temos, né? Há que desenvolvê-las e encaminhá-las no rumo da alma eterna, com toda a bagagem de consequências ali que possam trazer, né, para cada um de nós. Então a gente vai entendendo que é muito mais profundo, é muito mais para dentro, né? A gente precisa sair dessa superficialidade e começar a olhar com mais profundidade, segundo os princípios de causa e efeito. Então, não nos basta a aquisição ali de domínio, né? De posse, autoridade, mas a gente precisa realmente conhecer o que devemos realmente fazer, né, com esses conteúdos. Então, eu preciso saber da teoria, porque é por ela que começa o conhecimento, mas principalmente eu preciso saber como utilizá-la, né? Senão se torna inviável ali eu ter uma bagagem que eu não sei organizá-la, que eu não sei apropriar-se dela, né? Então, lógico que atribuir recursos infinitos ali ao subconsciente, no entanto, né, revesti-los com a disciplina da responsabilidade pessoal diante das leis da vida, para que a mente, né, não se transvie de uma maneira ali ilaqueada, né, vamos colocar assim, por si mesma, no jogo das palavras fascinantes com que se apresenta a falsa cultura, que fica ali, né, na superficialidade, tá? Então, procurar bem-estar sem fugir ao estar bem consigo mesmo na intimidade da consciência. Essa é a proposta que a gente vai estar dando início, né? E resumindo, queremos asseverar ali, né? E o livro também quer trazer para o leitor, amigo, que o Espiritismo, né? Ele revivescendo ali o Evangelho de Cristo, constrói a devida abertura para as ciências psicológicas da atualidade, oferecendo-lhes, né, luz e entendimentos bastante para que não se convertam em meros engenhos, né, de mecânica mental apenas, né? Com isso, vale afirmar que se o mundo está começando a viver de técnico, né, é imperioso venha praticar igualmente a técnica de viver. E então Emmanuel, né, deixou essa última fala. Com isso, vale afirmar que se o mundo está começando a viver de técnico, é imperioso venha praticar igualmente a técnica de viver. Então, fora daquilo que respeita a vida eterna, né, as coisas humanas, a gente vai entendendo que o raciocínio, ele quer luz e substância, né? A gente precisa ter essa substância para a gente começar a se trabalhar. Há quem atravesse ali o estágio físico, fazendo alguns rodízios, né, entre ocupações sem proveito para se atordoar, esquecer
e desafogar-se, que a gente chama muito, né, de autossabotagem, de se anestesiar, o caminho da fuga mesmo ali, né, que a gente acaba sempre fugindo de lidar com essas questões, mas a gente também vai entendendo a nossa vida tem o valor, né, da nossa técnica de viver. O entendimento da realidade espiritual não nos exclui da obrigação de conhecer simultaneamente a existência, né, e nós, principalmente. Então, quem se distancia da observação em torno do que se passa consigo, né, não consegue compreender as lições dos fatos, né? Fica mesmo ali numa superfície. E quem não presta atenção perde a oportunidade, assim como a gente não tem como retornar para o tempo que já passou, né? A gente também às vezes não tem como retornar algumas oportunidades que já bateram na nossa porta, sinais que já foram muito claros para gente, e nós, sempre como seres distraídos, né, com a fascinação externa, acabamos perdendo ali, né, o time para conseguir de fato fazer as nossas melhoras, realizar a nossa reforma íntima, né? Então, as ocorrências em que somos envolvidos naturalmente carecem de interpretação da nossa parte, né? Não é de mais ninguém, não adianta a gente culpar o outro, não adianta a gente querer justificar o injustificável. Então, eu diria para vocês assim, ó, urge analisar cada instante, né? Cada fase, cada ano dos nossos empreendimentos, tanto no momento em que venham a ocorrer, né? Quanto após a sua realização. Anotar motivação, resultado, né? Para a gente aprender a discernir. Então, agora que nós estamos dando início ao ano de 2026, que a gente possa já ir começando com essa consciência, né? Aquilo que tá dando certo, time que tá ganhando não se perde, né? Nós temos várias frases aí que podem trazer pra gente um pouquinho mais de clareza. Anotem da mesma maneira que é também importante nós começarmos a anotar os nossos objetivos, quais são as metas nossas para 2026. Vamos anotar, né? Porque o que fica aqui na nossa mente, hoje eu tenho uma vontade movida por determinada emoção. Amanhã aquilo parece que já não faz tanto sentido para mim enquanto fazia hoje, né? Então, uma das técnicas é a gente anotar, a gente ter ali um caderninho de anotação diária, como uma escrita terapêutica também, né? Antigamente a gente chamava de diário, que as meninas, né, tinham e tudo mais. Então, anotem, tenham ali um lugarzinho, né, que vocês coloquem as reflexões, o porquê que eu me senti assim hoje, para você entender que amanhã já é um outro estado, mas metas e objetivos, eles precisam ser claros, a gente precisa colocar no papel, até para a gente entender que se precisar fazer alguma alteração, alguma substituição, tá tudo bem, mas eu preciso entender por que que isso deixou de fazer sentido para mim, com que base que eu estou não querendo mais, né, realizar isso, para a gente poder ter essa intimidade mesmo da consciência, né? A gente precisa ser mais íntimo daquilo que a gente pensa, das escolhas que a gente geralmente muda no meio do caminho, para perceber se essa mudança está sendo feita de fato conscientemente ou ela está sendo ali levada, né, por influências, por interferências. A gente também sabe que da parte espiritual, né, nós temos essas influências, nós temos os nossos processos muitas vezes ali obsessivos, né? Então a gente precisa compreender melhor de uma maneira bem íntima para a gente, opa, peraí, eu tô indo para a direita, mas o objetivo era a esquerda. O que que me fez ir para a direita?
né? Eu preciso entender por que eu recalculei a rota. Não posso deixar isso de maneira automática, né? E dentro de um contexto de incompreensão e simplesmente só fazer o movimento, né? Então, que a gente possa cogitar, né, dos significados profundos, que a gente possa eleger mais altos padrões ali de conduta para nós, né, mostrando a coragem de a gente poder anatomizar ali o próprio comportamento, as nuances, né, das nossas ações e repercussões das nossas escolhas, tá? Depois de certa altura de aprendizado, a alma deve reconhecer que a vida não pode ser consumida simplesmente, né? E aí a gente se pergunta, eu tô vivendo ou eu tô reagindo apenas, né? As coisas. Então, a gente precisa, né? A consciência adulta, ela há de criar técnica própria ali de existir, né? Técnica que são conquistadas ali a suor mesmo, suor ali da noite, do dia, né? Remodelando a imagem que nós guardamos de nós, aprimorando o retrato que pretendemos também apresentar, né? No mundo maior. A gente precisa ter esses acompanhamentos de perto, tá? Então, a técnica de viver, ela jamais vai ser estática, né? Ela há de ser sempre ali mais aperfeiçoada e amadurecida conforme a visão e o aprendizado que nós vamos tendo, né? De todas as decisões do espírito se tornam mais seguras, seja na solução a problemas morais, na organização de iniciativas, na compreensão de conduta alheia, né, na segurança de si mesmo quanto ao presente, ao futuro e as perspectivas da morte, né, da nossa passagem, do nosso desencarne, transformações consequentes. A gente vai entendendo melhor, né, os rótulos transitórios concernentes às religiões, né, classes sociais, profissão, né, só por si não nos mantém a paz interior, que apenas surge e cresce, né, do conjunto de fatores construtivos de que se constitui a existência em si. Então, dentro desse contexto, seja positivo, né, examinando seus passos, corrija as distorções que forem necessárias ali da figura que você faz de si e que aí numa autoanálise você consegue reconhecer o que precisa ser melhorado, corrigido, né? Afaste-se das fobias, né? Perceba o que te traz uma fobia, um desconforto muito grande, entenda o porquê. Nisso você vai chegar em gatilhos, vai chegar em traumas, vai chegar em processos ali tão importantes, e aí você vai desfazendo, né, de maneira preventiva essas questões, evitando, inclusive, a reincidência, né, dentro desses contextos, tá? Então, para finalizar, entenda você sem excessos, né, contras e os prós, imparcialmente, aparando as rebarbas tanto de entusiasmo quanto de pessimismo das suas estruturas sentimentais. Você pode realizar muito mais por você e pelos outros, né, pelo próximo, se retificar as conclusões errôneas que sustenta sobre a sua própria pessoa, né? Nós somos seres individuais, a gente precisa se conhecer de maneira individual. Não adianta eu querer generalizar, não adianta eu querer fazer comparações, né? Quase todos portamos cicatrizes morais que nos cercam ali, os passos, né, mais amplos. Muitas das nossas incapacidades existem apenas, né, na nossa mente, é fruto da nossa imaginação.
coisas ali, né, que a gente possa se libertar da tirania das ideias negativas que a gente sustenta nesse ou naquele sentido contra nós mesmos, quando a gente fala, né, que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, somente a autointerpretação correta nos informa a técnica de viver. Nossa vida é a nossa edificação, sonhos, ideais, aspirações, e palavras, né, são os materiais de construção que a gente vai utilizar para trabalhar isso, né? O trabalho é que conta e a técnica assegura o êxito do serviço, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. O Evangelho de Cristo é suficientemente claro, né, quando nos afirma que na vida e no universo a lei respeitará sempre o inarredável princípio, né? A cada um segundo as suas obras. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa começar a trabalhar essa intimidade da nossa autoconsciência, para que a gente realmente tenha condição de fazer o que nós precisamos fazer dentro dessa existência terrena, a qual nos foi dada como possibilidade, né, para nós podermos ir quitando os nossos débitos, né, os nossos boletos, na qual nós mesmos colocamos na nossa conta antes de estarmos aqui. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo estudo.